Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aulinha 10 a gente vai falar sobre a importância do diálogo na prevenção do abuso sexual infantil. Então, o título da aula por si só já explica tudo, né? Mas vamos lá. Então o diálogo é claro que é algo imprescindível na prevenção do abuso sexual infantil, né? E outros tipos de violência também, outros tipos de situação que violem os direitos da criança. O diálogo é tudo dentro da educação, né? Porque a criança que ela sabe dialogar, que ela sabe se expressar, ela terá mais chances de se defender de uma situação de abuso, não só abuso sexual, mas outros tipos de violência também, né? Só que na sociedade que a gente vive, existe esse péssimo hábito de desvalorizar e muitas vezes deslegitimar a voz da criança, tá? Então, muitas vezes existe essa concepção de criança como um indivíduo que, por estar em desenvolvimento, não tem capacidade e não precisa de espaço para expor as suas opiniões sobre o mundo no qual está vivendo. Só que é claro que isso é errado. A criança pode sim falar sobre as suas preferências, opiniões, sobre as suas vivências. É preciso estimular isso na criança, inclusive. Mas é um exercício para os adultos também, saber ouvir essa criança, tá? É preciso que a gente acredite no que a criança diz, que a voz da criança tenha credibilidade, tá? Para que ela não se sinta insegura. Muitas vezes a criança cresce como um adulto que não sabe se expressar, que tem dificuldade em falar sobre os sentimentos por conta de como cresceu, sendo uma criança que não foi ouvida, tá? E não teve espaço para se expressar. Essa criança precisa ter adultos. Essa criança ela precisa ter esses adultos de confiança, que ela saiba que são pessoas nas quais ela pode confiar, contar em qualquer situação difícil, que são pessoas que estão ali dispostas a ouvi-la, sem julgamentos, sem repreender o que ela diz, tá? Sem subestimar a fala da criança, porque muitas vezes a gente até para ouvir a criança, mas subestima tudo que ela diz, não considera, não leva em conta aquilo que a criança está dizendo. E quando a gente pratica como educador esse exercício de ouvir a criança, você entende muito melhor os processos de desenvolvimento dessa criança e você passa a ver a criança com outros olhos, como um ser completo em si mesmo, que apesar de estar em desenvolvimento, tem total capacidade de fazer reflexões incríveis sobre o mundo à sua volta, tá? Mas ter esse tipo de relacionamento com a criança pode ser difícil para adultos que foram crianças educadas sem voz, crianças que não tinham direito de resposta, espaço para expor as suas opiniões, enfim, tá? Então é preciso que a gente entenda que quando a pessoa é uma criança que não tem direito de ter as suas emoções, as suas falas, as suas opiniões, seus sentimentos levados em conta, será um adulto que tem dificuldade em praticar isso com seus filhos, com outras crianças, né? É preciso que a gente entenda que a educação pelo afeto, tá? Essa educação de forma mais positiva, ela necessita que seja feita primeiramente uma desconstrução por parte do adulto de tudo isso que ele aprendeu, né, com a sua vivência como criança. Então é preciso que a gente entenda que não é uma tarefa fácil mesmo. Você aprender a ouvir a criança não é uma tarefa fácil, principalmente quando você foi aquela criança educada com aquela premissa de que criança não tem que querer, né? A criança, então, essa frase aí, ela resume toda uma educação onde a criança não tem direito de fala, onde a criança é vista como um ser incapaz de ter opiniões, de ter pensamentos e de fazer reflexões. Uma criança que
tem os seus sentimentos sempre invalidados, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê situações assim que se o adulto chora porque se machucou, as pessoas ficam muito preocupadas, as pessoas que estão ali ao redor. Mas se a criança chora porque se machucou, a gente faz o quê? Manda a criança engolir o choro. Então isso é muito errado e isso vai deixando consequências para a vida adulta dessa criança. Então a gente precisa desconstruir esse pensamento e entender que é possível dar limites para a criança, porque a criança precisa ter esses limites. É possível educar a criança para que ela entenda que existem regras que precisam, que devem ser cumpridas para que ela consiga conviver com os demais em sociedade e, ao mesmo tempo, ter essa escuta atenta do que a criança está falando sobre os seus sentimentos, do que ela está sentindo, do que ela está vivenciando, quais são as suas observações e pensamentos sobre o mundo que a cerca. Tá? Então, é importantíssimo fazer essa escuta da criança e mudar as nossas opiniões para que o diálogo possa ser mais uma importante ferramenta no combate do abuso sexual infantil e de outras formas de violência e maus tratos contra as crianças, contra os adolescentes. Galera, a escola humanitária não possui vínculos políticos nem empresariais. Por isso, a sua participação é fundamental na construção desse projeto. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma aula e, se você quiser, pode contribuir diretamente através do nosso Pix ou então do Apoie-se. Até a próxima aula!